Olá, alunos de todo o Brasil, meu nome é Luciano Antunes, sou professor de informática para concurso aqui do curso Tutor. Eu hoje venho trazer para vocês uma aulinha de continuação do conceito de hardware. Então é hardware 2 que vamos estudar hoje. Hardware 1, o que nós estudamos dentro da divisão? Conceitos básicos a respeito de hardware e estudamos também o conceito de dispositivos de entrada e saída. Em hardware 2, o que a gente vai estudar? Processador, a placa-mãe, com as suas conexões e portas. Porque quando eu falo de conexão, estou pensando na conexão interna que eu tenho para conectar dentro do gabinete os componentes. E quando eu falo de porta, eu falo das portas externas que estão disponíveis ao usuário conectar os componentes. Então tá naturalmente aqui a ideia para vocês, né, dos componentes às suas portas. Então, no teu edital vai vir lá escrito ou hardware, ou organização, arquitetura de computadores, ou organização de computadores, ou arquitetura de computadores, ou ainda por completo, né, organização, arquitetura e componentes funcionais de computadores. Então, tudo isso está relacionado diretamente a hardware. E o que a gente vai começar falando é do próprio processador. Então, quando eu falo do processador, né, botei até a figura de uma caixinha do processador da Intel Core i7 e a figura dele de como ele é fisicamente. Ele não vem mais soldado na placa-mãe, você conecta na placa-mãe, né, e aperta lá de acordo com o dispositivo, né. O técnico informática, quando montar o computador, ele vai utilizar esse artifício, né. Então, naturalmente, o que eu começo a perceber? Que o processador ele pode ser chamado de Central Processing Unit, ou ainda pode ser chamada de unidade central de processamento. Então, a unidade central de processamento é o processador, é o chip mais importante do computador. Então, quando eu penso em chip, é por quê? Porque ele é um circuito integrado, né? Aqui é uma pastilha que tem vários circuitos nele e tem várias informações gravadas nele para que gere, né, na verdade, todo o processamento. Ele já tem esse entendimento que ele é responsável pelo processamento. Ele é o cérebro do teu computador, não é isso? Então, diante dessa ideia, eu tenho dentro dele milhares de pequenos circuitos e componentes eletrônicos para fazer diretamente esse processamento. Outra ideia é a responsabilidade dele. Qual é a responsabilidade? Ele processa todas as informações. Então, esse chip, que é o cérebro do computador, que tem milhares de pequenos circuitos, que processa todas as informações, eu ainda posso dizer que ele interpreta as instruções. Puxa isso, instrução tecnicamente informática são os comandos realizados pelo usuário, né? Então ele interpreta os comandos da máquina e realiza as operações matemáticas. Então, tudo que eu imputo para a máquina fazer, quem é que interpreta isso para poder traduzir de forma que a máquina entenda é o próprio processador. Legal? Então, naturalmente, o que eu começo a perceber em cima disso? Acompanha aqui. O termo de processador, né, ele vem para a gente como, na verdade, o conceito, né? O termo CPU, olha lá o conceito. O termo CPU processador na verdade, o quê? É muitas vezes utilizado incorretamente. Então, está ali o conceito, né, do termo CPU. Então, como é que esse conceito é incorretamente visualizado? Então, vamos lá. Olha aqui, ó. O termo CPU, muitas vezes, né, o processador, é utilizado incorretamente, como sendo a caixa que normalmente se encontra ao lado ou sob, né, ou abaixo do monitor. Na verdade, essa caixa é o gabinete, também conhecido como torre. Então, o gabinete, ou ainda conhecido torre, é, na verdade, o componente que integra tudo, né? Que integra a ideia do processador, tá? É o gabinete, é a torre. Essa caixa, na verdade, que é chamado de gabinete ou torre, se encontra dentro do gabinete. Então, o processador, se eu for olhar, ele está dentro desse gabinete, dessa torre. Então, está aqui, ó, está dentro. Beleza? Conectada a um dispositivo chamado placa-mãe. Placa-mãe, que tecnicamente em inglês é chamada de motherboard. Por isso que quando eu ministro minha aula de processador, né,
desse componente importante, que é o cérebro do computador, não tem como não falar da placa-mãe, desse componente que faz com que todos os componentes do computador sejam presos de forma interna, através de conexões internas, e prende componentes para funcionarem e se relacionarem com o computador de forma externa. Então, existem ainda as próprias portas que trabalham de forma externa. Legal? Tá aqui, ó, interna, interna e externa. Legal? Então tá aqui o conceito para vocês. Outra ideia que eu preciso entender é a respeito da velocidade do processador. Existe outra confusão, né? Primeira confusão, com chamar o gabinete de CPU. Tá errado, já separamos isso. Segunda ideia, velocidade. Quanto mais rápida a velocidade da CPU, melhor o desempenho do computador. Então, quanto mais rápido o processador, na verdade, mais rápido vai ser o seu computador. Beleza, isso é fato. Aí o que eu começo a perceber? Que a velocidade de processamento do processador é determinada basicamente pelo número de instruções. Velocidade é dada pelo número de instruções que o processador executa numa unidade de tempo. Em nanosegundos e picosegundos, né? Que é uma fração do próprio segundo, que é muito rápido. Então, na verdade, essa unidade medida que mede o processamento não é o Hertz. Cuidado com isso. Hertz é a frequência do processador. Ah, eu tenho um Intel, né, Core i3 de 2.2 GHz. Entendam? Intel fabricante, Core o modelo, né? A versão do modelo é i3, cujo processador tem uma frequência de oscilação, de vibração de 2.2 GHz para gerar as instruções. Lógico que quanto maior a vibração, quanto maior a frequência, mais vai imputar em velocidade. Maior vai ser o número de instruções, mas o número de instruções que é processados é MIPS, milhões de instruções processadas por segundo. Isso é a unidade medida que eu meço para a velocidade de processamento. Isso é só um detalhe da frequência desse processador, cuja marca é Intel, como fabricante, Core, o modelo, i3, a versão dentro desse modelo, porque existe i5, i7 e a frequência para finalizar, tá? Então, olhando para essa ideia, eu já trago e reforço para vocês a ideia da frequência. Pô, Luciano, então tudo que eu aprendi errado? Não, você não aprendeu errado. É porque, na verdade, você foi tão superficial no conceito e o concurso público cobra tanto isso que você, na verdade, não pode misturar as coisas. Chamar gabinete de CPU, falar que velocidade tem a ver com Hertz, porque Hertz não é a velocidade, é a frequência. Então, o clock do processador, que a gente viu que era de 2.2 GHz, por exemplo, lá naquele processador, é a frequência dele. É um determinado modelo de processador, é fabricado com diferentes frequências de trabalho. A frequência de trabalho é chamada de clock. O que é o clock? O que é a frequência do processador? Aí eu explico para você, ó. Cada processador possui um cristal interno que vibra. Ele vibra literalmente, oscila. Suas moléculas quando recebe alimentação elétrica. Então, quando ele recebe alimentação elétrica, ele vibra internamente para processar a informação. Então, essa oscilação, essa vibração é regular e compassada de tempos em tempos, funcionando como um batimento cardíaco do processador. Nós não percebemos essa vibração, mas ele vibra. Legal? E aí tá aqui a atenção. Quanto maior for a frequência, quanto maior for a oscilação, quanto maior for a vibração,
Quanto mais oscilação houver em um determinado espaço de tempo, mais rápido seu processador executa a operação. Então, mais rápido vai ser a execução do processamento. Legal? Outra ideia. A frequência é medida, né, na verdade, em hertz. Vimos que a velocidade é medida em MIPS e a frequência é medida em hertz, ou seja, oscilações por segundo. E já chegamos ao patamar do gigahertz, não é isso? Atualmente existe processador com frequência de 2.4 gigahertz. O que quer dizer isso? 2 bilhões de oscilações por segundo e não 2 bilhões de instruções sendo processadas por segundo, como pensávamos anteriormente. Legal? Então vamos lá. Andando com isso, eu trago mais uma informação. É muito comum, de acordo com o tempo de utilização dos processadores, a pessoa buscar aumentar o rendimento dessa oscilação para que as instruções sejam processadas mais rápido. Então, esse aumento da vibração é chamado de overclock. Quando o processador é comprado, ele vem da fábrica com a sua frequência definida. Contudo, é possível alterar o clock de um processador através de um processo técnico chamado setup. Então, lá na ROM, não é isso? Você tem embutido dentro da ROM a configuração do computador diretamente. Então, a ROM é a memória que está presa lá na placa-mãe que vai poder ser setada, não é isso, configurada, e essa configuração pode mexer na oscilação. Você troca a oscilação do processador com o software que está instalado lá na ROM, que é efetivamente a BIOS, né? A BIOS é um software na ROM que tem entre o processo de inicialização, de configuração do computador, o próprio setup, a configuração do computador. Não recomendado, que é chamado de overclock. Porque ninguém, por exemplo, o fabricante, espera que você turbine o carro. Ou seja, faça o motor trabalhar em outra frequência, em outra oscilação para ele ser mais rápido. Porque danifica tecnicamente o motor ao longo do tempo. É a mesma coisa que acontece com o overclock. Esse processo consegue com segurança aumentos de até 30% na frequência original de fábrica. Mais que isso, pode fazer o processador trabalhar a uma temperatura muito superior aos limites dele, fazendo travar constantemente e inviabilizando o uso do computador. Então, para inviabilizar o uso do computador, naturalmente, o que eu começo a perceber? Você vai ter 30% de overclock. Isso, naturalmente, pode fazer o computador travar, desligar aleatoriamente, ter um superaquecimento e até queimar. Beleza? Então, cuidado com esse tipo de configuração e agora você já sabe o que é um overclocking. Então, coloquei aqui 2 processadores de famílias diferentes. Quando a gente fala de família, a gente está falando naturalmente de fabricante. Então, Intel é um fabricante cujo modelo se chama Pentium 4. Então, eu tenho o modelo que é Pentium e, naturalmente, junto com o modelo, eu tenho a versão daquele modelo, que é a versão 4. Existe Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3 e existe a versão 4. E 2 GHz, todo mundo sabe o que é o quê? A frequência. E essa frequência diz, na verdade, o quê? Quantos dados serão processados naturalmente por segundo. A AMD, a mesma ideia. Um grande fabricante como a Intel de processador. Então, coloquei aqui um processador que é até equivalente, que é o Athlon 64, né? Que naturalmente tem 1.8 GHz de frequência. A frequência sendo menor, naturalmente a vibração é menor. Naturalmente eu percebo que esse AMD Athlon, mesmo sendo equivalente pela inferioridade na frequência, ele vai ter menor velocidade de processamento. Então a primeira ideia é essa daí. Então o processador está lá preso e preso junto a esse processador eu vou perceber que
ele precisa, até mesmo por causa do overclock, em função do trabalho dele, do aquecimento junto a ele, ele vai precisar ter um cooler. Então, o que é o cooler? Está aqui um desenho de um cooler. É a ventoinha que está conectada diretamente nesse processador, tá? Para resfriar, manter ele numa temperatura, né, adequada para que ele, na verdade, não queime em função do excesso de calor, do excesso de trabalho. Aí tá aqui, ó, mais outra informação importante, ó. A CPU é composta basicamente de 3 unidades. Então, lá dentro do processador, eu tenho uma divisão funcional desse processador para funcionamento. Olha para cá. É composta pela ULA, UC e registradores. Quem é a UC? É a unidade de controle. É quem supervisiona, veja bem, todas as informações de dados e endereços de memória que são transportadas. Então, ela supervisiona as informações de dados que partem para dentro da ULA. Na verdade, a UC fala com a ULA para processar as informações. Então, outro conceito, ó. Essa UC, ela é responsável pela manipulação de dados que circulam pelo computador, controlando as atividades de todos os componentes do computador, mediante a emissão de pulsos elétricos, ou seja, sinais de controle, gerados por um dispositivo chamado de clock, que é a frequência. Então, esses pulsos do overclock estão diretamente relacionados à unidade de controle, que ela emite também esses pulsos para poder controlar aquilo que tem que ser feito. Agora, quem é a ULA, né? Unidade Lógica Aritmética. É responsável pelas operações matemáticas, os cálculos e as operações lógicas, ou seja, as comparações executadas pelo computador. Então, quando a ULA recebe, né, os bits, aquilo que tem que ser realizado para ser processado, para poder ter saída de informação, a UC fala diretamente com a ULA e quem resolve esse conceito é a própria ULA. Agora, internamente, existe uma necessidade do controle daquilo que está sendo feito. E o controle daquilo que está sendo feito é armazenar tudo onde? No próprio registrador. Então, quem é o registrador? É uma memória de alta velocidade, localizada fisicamente na UCP, ou seja, no processador, para armazenamento temporário de dados. É algo permanente? Não, é algo temporário. Então, o registrador guarda para, na verdade, não para sempre. É só para saber o que está sendo feito naquele momento. Por exemplo, quando eu digito A no teclado, eu imputo para dentro do processador uma sequência de zeros e uns, de bits. 10, 00, 00. A UC vai controlar isso e mandar para quem resolver? A ULA. E naturalmente, o que o registrador está guardando? O registrador está guardando, olha só, a ULA acabou de receber da UC em tal hora aquilo para resolver. A ULA resolveu, mandou de volta para a UC e a UC mandou para o dispositivo de saída ou armazenou na memória. Então, quem é que grava o que está sendo feito realmente é uma memória dentro do processador chamada de registradores, tá? Então, olha para cá mais ou menos, né? Vamos dizer assim, o esquema que mostra como o processador vai trabalhar dentro do seu funcionamento. Então, o dispositivo de entrada, por exemplo, o teclado e o mouse, que estão presos também, só que externamente, ó, tá aqui, ó, de forma externa, a placa-mãe. O processador preso nessa placa-mãe e eu imputo as coisas para dentro dele. E o processador fala externamente com o monitor de vídeo. O próprio disco rígido, né? O próprio HD, a própria memória. Então tem um dispositivo de saída aqui e a memória para armazenar tudo para ser guardado para depois de forma permanente. Agora, eu percebo também que é natural a gente ver que a memória RAM é o componente que vai armazenar aquilo para poder funcionar. Então, durante o funcionamento do computador, tudo está sendo guardado aonde? Na memória RAM. Então, a memória RAM é a memória que mantém os programas em funcionamento. Beleza? Então, está tudo fluindo. Olha para a ideia
do esquema 9, que é um esquema já mais trabalhado, olhando para dentro do processador. Então vamos perceber. Como é que isso funciona? O dispositivo de entrada, tecnicamente, fala com a memória principal, com a memória RAM. E aí essa memória RAM, né, junto ao processador, vai trabalhar com entradas e com saídas. Então tá aqui, a entrada vai através do mouse, do teclado, falando com a ROM. A ROM guarda algo ou não no HD, por exemplo, na memória auxiliar. Porém, o que acontece nessa troca do processador com a RAM? O que acontece é que a UC vai falar com a RAM e a UC vai mandar a ULA resolver. E ao mesmo tempo, tudo vai estar sendo guardado numa memória dentro do processador. Tudo que está sendo processado é guardado diretamente nos registradores. Depois de tudo resolvido, a unidade de controle manda diretamente para onde? Para o periférico ou ainda dispositivo de saída. Por exemplo, o próprio monitor. Então vamos dar nome aos bois. No monitor está saindo a saída, ou ainda na própria impressora eu estou registrando saída. Agora, quando eu registro a entrada, onde é que essa entrada está realmente sendo imputada? No dispositivo de entrada chamado de teclado, ou ainda no dispositivo de entrada chamado de mouse, por exemplo. Tá? Então, estou aqui formando essa ideia. E nós sabemos que essa memória auxiliar que vai estar guardando tudo de forma permanente é o teu próprio HD. Legal? Então, tá fluindo. Vamos falar, né, um pouquinho mais de processador, algumas informações sobre comparações entre processadores que foram criados ao longo do tempo. E depois, naturalmente, nós vamos falar de placa-mãe. Então, falta pouquinho para a gente já entrar na ideia da placa-mãe. Então, olha o que eu tenho aqui, pessoal. Olha o que eu tenho para te mostrar. A briga dos dois maiores fabricantes de processadores do mundo, a Intel e a AMD, fez com que nós tivéssemos ao longo do tempo várias versões de processador com o mesmo modelo. Então tá aqui, ó. O Intel Celeron, o Celeron D, briga diretamente com a AMD Sempron, guarda isso. Que na verdade são processadores mais simples e baratos para tarefas mais simples. Geralmente nós percebemos que esse processador é colocado em netbooks que têm um processamento mais lento, só para navegação na internet, computadores com um funcionamento mais lento. Então tá aqui, primeira ideia. Olhando num segundo momento, a Intel também tem o Pentium 4, que é equivalente ao AMD Athlon 64. Legal? Então, eles só têm um sistema de processador, eles são single core, o processador não trabalha com multiprocessamento, porque só tem um processador construído dentro dele, porém é mais rápido que o Celeron, e tem mais cache e recursos de processamento. Então, até já saíram de linha, não fabricam mais, mas para você acompanhar a evolução. O Intel Pentium D, ele é equivalente ao AMD Athlon 64X2, uma versão mais nova. Esse Pentium D já traz uma inovação com relação ao núcleo duplo. Então, se ele tem duplo núcleo, naturalmente é como se eu tivesse dois processadores num único processador, tá? A estrutura de processamento é dobrada. Eu consigo desempenhar duas atividades simultaneamente com 100% do processador. Legal? Porque ele vai fazer 100% para cada um. Legal? Então tá aqui. Num quarto momento, eu começo a falar do Core. Aí surgiu o Core 2 Duo, que é equivalente ao AMD Athlon 64FX. Aí o que eu começo a perceber? Que ele também, por ser Core 2 Duo, ele tem núcleo 2, duplo. Então, quando eu digo que ele é single core, né, Core 2 não quer dizer que tem dois núcleos. Só posso dizer que ele tem dois núcleos quando eu olho para a ideia de duo, tá? Agora, o Intel Core 2 Extreme e o Core 2 Quad, né, é equivalente ao Phenom, né, ao Phenom X4, por exemplo, que naturalmente nós percebemos hoje que esses processadores chegam a ter
4 núcleos na sua formação. Ou seja, são processadores muito mais rápidos, né, do que nós vemos naturalmente nos processadores. Aí começamos a ver que nessa linha nós temos o i3 e o i5 com 2 núcleos e o i7 com 4 núcleos. Então, essa visualização faz uma pequena evolução dos processadores que são usados para desktops. Agora, quando eu penso em computador portátil, notebooks, netbooks, nós começamos a perceber o seguinte: olha o que a Intel fez. Ela criou o Celeron M, né, num primeiro momento, e a AMD criou o Thurion 64. São mais simples, mais baratos, baixo consumo de energia. Depois, a Microsoft criou no segundo momento o Pentium M, com custo e benefício bom. Esse Pentium M ele é potente e tem baixo consumo de energia, melhor do que a linhagem Celeron e Thurion. Na verdade, é uma coisa à frente, né? E agora, né? Hoje tem ainda no mercado o Core Solo, né? A estrutura onde eu tenho Core Duo e Core 2 Duo, né? Que é o melhor do que o Core Duo, comparado ao Thurion 64 X2 com núcleo duplo próprio para processador. Ou seja, os computadores ultrabooks, que são notebooks ainda mais evoluídos, mais leves, com grande capacidade de processamento, trazem essa estrutura até grandiosa para dentro do processador. Por isso, até o grande custo desses notebooks, desses ultrabooks, como assim são chamados. Um detalhe muito importante, né, que eu tenho que destacar, frisar, reforçar, trazer para vocês, é o seguinte: muita gente vê lá um adesivo no notebook, está lá escrito Notebook Intel Centrino. Centrino não é notebook, não é processador. Centrino é uma característica agregada a qualquer processador Intel. Não é um processador, mas um selo de qualidade para empresas que utilizam em seus computadores Intel. O que eu estou dizendo quando aquele notebook é Centrino? É que ele é da Intel e ele tem excelente consumo de energia, que é um dos detalhes, e ele está preparado para comunicação sem fio, Wi-Fi. Isso quer dizer Centrino. Legal? Não que isso seja um processador, e sim uma característica. Na verdade, é como eu coloquei aqui, é um selo que é rotulado ao processador, além das informações que eu estou dizendo naturalmente que ele tem baixo consumo de energia e embutido nele preparação para conexão sem fio Wi-Fi. Tá? Então, para fechar isso, eu queria falar para vocês que os computadores, eles possuem 2 estruturas em termos de arquitetura. Então, nós temos computadores com arquitetura CISC, né, para computadores, né, complexos, né, que trabalham com instrução de forma complexa, e naturalmente me agrega valor ele ser lento. Agora, hoje nós trabalhamos, né, com computadores que não têm a complexidade dos computadores antigos, não são mais CISC. Hoje os computadores são RISC, eles têm Reduced Instruction Set Computing, ou seja, são mais simples e mais rápidos e trabalham, na verdade, não com o acúmulo da informação para ser processada, e sim em pequenos pacotes de informações reduzidas para ser mais simples e mais rápido o processamento. Então, pessoal, isso também cai em prova, tem a ver diretamente com a estrutura da formação desse computador. Aula que vem nós vamos dar continuidade a tudo que falamos na aula de hoje e, né, começar a falar a respeito da utilização da placa-mãe, o que a placa-mãe tem a ver com o que a gente já falou de dispositivo e o que a placa-mãe tem a ver com o que a gente já falou de processador. Tudo bem? Então, beleza. Aula que vem a gente vai continuar a partir daqui do slide 12. Um abraço do seu professor Luciano Antunes. Foco, força e fé. Não mais esmoreça. Continue na tua caminhada aí. Nós estamos juntos até a sua posse. Legal? Um abraço aí do seu professor Luciano Antunes. Fica comigo aqui no Tutor.